Oração na alma. Vamos lá para o nosso segundo ponto. A nossa aula, irmãos, agora falando sobre esse segundo ponto da oração na alma. Primeiro ponto, nós já falamos, a oração da carne. Você já entendeu? Já te falei, resistir ao diabo, ficar naquele lugar, coloca um louvor de adoração, até você entrar no louvor, na dimensão da alma. Pastor, como é que eu sei que eu entrei agora na dimensão da oração na alma? Veja só, quando você entra na dimensão da alma, algo já começa a mudar. Você já vai sentir, irmãos, você já vai ter o discernimento que o ambiente mudou, tá? Você já vai sentir que algo está diferente. Você já vai começar a sentir o cansaço diminuindo. Ele está lá ainda, mas ele vai começar diminuindo. Na oração da alma, irmãos, ainda existem obstáculos, certo? E qual é o maior obstáculo na oração da alma? O maior obstáculo na oração da alma já não é mais o diabo. Veja, o diabo ainda tem acesso a setas, ainda pode vir influências do diabo na minha mente. Por quê? Porque eu ainda estou no campo das emoções. Eu ainda estou no emocional, no âmbito das emoções. E no âmbito das emoções, o diabo ele vai me atacar como? Ele vai me atacar, irmãos, trazendo à minha mente, sabe o que? A minha memória? Pecados e erros do passado. O diabo, eu estou orando ali com o Senhor, já estou começando a entrar numa adoração, em oração, a fluir com o Senhor, mas daqui a pouco vem uma acusação. A acusação do diabo vem e começa a me acusar de algo que eu falei um dia antes, que eu falei há um ano antes, de algo que eu fiz há tempos atrás. Ele começa a me acusar de atitudes que eu não poderia ter tomado. Então são acusações que o diabo vem no âmbito da alma, certo? Mas no âmbito da alma, o nosso espírito já começa a florescer. Olha só, eu não estou falando aqui do Espírito Santo. Sim, também, o Espírito Santo, o nosso espírito, ele já começa a florescer. Por quê? Porque nós já estamos vencendo o diabo aqui agora. É uma guerra, irmão, uma guerra travada. A oração é uma guerra travada. Você acha que orar é fácil, irmão? Você acha que orar é fácil? Orar não é fácil. Se os discípulos que eu falei antes, no início dessa aula, que estavam com Jesus, para eles era difícil orar, imagina para nós. Orar, irmão, não é fácil, porque quando você resolve orar, o diabo, os demônios, o inferno se levanta de todas as formas para barrar você, para que você não chegue nesse ambiente, tá? Mas vamos continuar aqui. A oração na alma, eu estou orando na alma, está vindo acusações, mas agora eu vou rejeitar essas acusações no sangue do Cordeiro, eu vou começar a citar a palavra de Deus, e vou dizer, diabo, está escrito na Bíblia, que o sangue do Senhor me lava de todo o pecado, todos os meus pecados ele levou, todas as minhas enfermidades ele levou sobre ele na cruz. O sangue do Cordeiro me purifica, Jesus é o meu advogado, e eu começo a citar a palavra, eu começo a citar, Senhor, está escrita a tua palavra, eu começo a gerar fé para mim mesmo, irmão. Como é que eu gero fé para mim mesmo? Eu gero fé para mim mesmo citando a palavra de Deus. No âmbito da alma, existem dois adversários, um é o diabo e o segundo é a voz da minha alma. Ela está dizendo, alma, alma. Irmãos, a nossa alma, ela fala. Depois eu quero preparar para você uma aula especial sobre as três vozes, que se chama a voz da alma, a voz do Espírito e a voz de Deus. Olha, perdão, falei errado. A voz da alma, a voz do Espírito e a voz do diabo. A voz da alma, a voz do Espírito, que é a voz de Deus, e a voz do diabo. São as três vozes, irmãos, que nós precisamos vencer e ter discernimento. Eu preciso discernir o que é minhas emoções, o que é Deus falando e o que é o diabo falando. Eu preciso vencer a voz do diabo, eu preciso vencer a voz da alma e eu preciso me conectar à voz do Espírito. Isso é uma vida de prática, amém? A prática de você estar em oração, ouvindo a voz de Deus, vai te ensinar a você ter isso aí. Mas vamos lá, a voz da nossa alma. A nossa alma, irmão, ela é muito barulhenta. A nossa alma nos atrapalha muito, muito, muito mesmo. A nossa alma, irmãos, você está orando e ela começa a ficar agitada. Sabe naqueles dias que você está muito preocupado, que a sua mente está cheia de preocupações, tanta coisa na sua mente, e você tenta dormir, só que quando você vai dormir, os pensamentos, você não consegue controlar eles, e os pensamentos começam a falar na sua cabeça, falar, você tenta controlar e não consegue. O que é aquilo? Irmãos, é suas emoções agitadas. Na oração, as nossas emoções, irmãos, elas estão à flor da pele.
Você vai para a oração, você quer se conectar com Deus, você fica em silêncio com Deus e daqui a pouco, o que acontece? Lá vem a sua alma com pensamentos e falando coisas que você não estava nem pensando. Já aconteceu com você? Da sua alma atrapalhar você? Você está orando, oh Espírito Santo de Deus, eu te amo, Senhor. Você já está entrando numa entrega. Na carne não há entrega, não há fervor, só que na alma agora você já começa a ter um fervor. Ah, Senhor, você já começa a adorar o Senhor. Daqui a pouco a sua alma, ela te lembra, ei, amanhã você tem um boleto para pagar. Ei, amanhã você precisa fazer isso e aquilo. Ei, amanhã não sei o que, o menino, como é que vai ser isso? Como é o seu marido, a sua esposa? A alma, irmão, nos atrapalha. Escute bem isso aqui. O ponto principal de você vencer a sua alma, irmãos, é você aprender a silenciar a sua alma. Eu vou ensinar você a silenciar a sua alma. Tá certo? A oração na dimensão da alma, ela é o lugar santo. Amém? Você já entrou no tabernáculo, você já está no tabernáculo, você já está próximo de chegar, irmãos, no lugar santíssimo, onde o Espírito Santo de Deus opera na oração. Mas você não está ali no âmbito da alma, mas você já está a caminho, está na metade do caminho. A sua alma está atrapalhando, tal. Deixa eu dar um conselho para você, irmãos. Se você for estudar os grandes avivalistas do passado, do presente, profetas e apóstolos, você vai ver que todos eles oravam pela manhã. Eles oravam pela madrugada, na última vigília, 5 horas da manhã em diante, 6 horas da manhã em diante. Então, os grandes homens de Deus, irmãos, eles amanhecem o dia orando. E isso tem um porquê. Você sabe por quê? Porque pela manhã a sua mente não está distraída. A sua alma não está distraída, a sua mente ainda está calma, a sua alma está calma, e você se conecta com mais facilidade ao Espírito Santo. Mas quando eu tenho um dia agitado de trabalho, eu tenho um dia muito corrido, e à noite eu digo, agora eu vou orar. Você vai orar, irmãos, mas a sua mente está cheia, a sua alma está barulhenta, é uma confusão imensa e você não consegue. Então, um dos pontos de você vencer a sua alma é, irmãos, orar pela manhã. Orar pela manhã vai te ajudar a você vencer a carne e a sua alma e você se conectar com o Espírito de Deus. Ah, pastor, mas eu não posso orar de manhã, porque de manhã eu saio cedo para trabalhar, eu tenho outros compromissos, eu tenho que levar os filhos na escola. Certo, se você não pode orar pela manhã, vamos lá. Outro ponto. Se você não consegue orar pela manhã, quando você for orar, se for à tarde, se for à noite, antes de você ir para a oração, se desligue das redes sociais, se desligue da televisão, se desligue de tudo aquilo que pode distrair você, certo? Se desligue, irmão, do noticiário, de jornais, do máximo que você puder. Tente, irmão, se desligar de toda distração. Não distraia a sua alma, porque quanto mais coisa você colocar na sua mente, dentro de você, mais vai prejudicar você na oração. Então, se você sabe que hoje à noite tem culto, hoje à noite tem oração, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a me preparar para isso. Sabe qual é o problema de muitas pessoas, irmãos, que vai para os cultos e não se preparam? Irmãos, eu não sei ir ministrar ou ir para um culto sem antes eu me preparar com o Senhor. Eu preciso, irmãos, ir para um lugar de oração e ficar com o Senhor. Há anos, irmãos, isso há anos, eu não sei pegar no microfone no culto sem eu ter passado uma tarde com o Senhor, ali em oração, buscando a Ele com o Espírito Santo. Então eu preciso me preparar. Olha só, eu preciso me preparar em espírito para estar em espírito. Eu preciso me preparar para poder entrar na oração. Eu preciso me preparar para ir para um culto. Tudo isso, irmãos, aprenda isso, coloque em prática. A sua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. Aí você diz, pastor, mas o senhor tem tempo. Eu sei, irmãos, talvez você trabalhe de CLT, você tenha empresa, ou você tenha a sua vida muito corrida, talvez você não tenha tempo, né? Mas, irmãos, Jesus, ele era o homem mais ocupado nessa face da terra, e mesmo assim, ele sempre tinha tempo para oração. Ele sempre tinha tempo para orar. Entendeu? Então, como vencer a oração na alma? Vamos lá. Tirando as distrações, irmãos, amém? Tirando as distrações. Aí aqui agora vai entrar mais 2 pontos importantes,
que vai me levar da alma para a dimensão da oração no Espírito. Qual é? Primeiro, eu vou começar a orar em línguas. Eu ainda não estou sentindo nada, eu ainda não estou sentindo a presença de Deus, mas eu vou começar a orar em línguas. Talvez você esteja aí do outro lado. Se você não é batizado em dom de línguas, busque no Senhor o dom de línguas, porque o dom de línguas, ele é o dom que vai edificar você. Todos os outros dons do Espírito edificam a igreja, mas o dom de língua, assim diz Paulo, ele edifica a nós mesmos. Então, eu vou começar a orar em línguas. Eu não estou sentindo nada, mas eu vou começar a orar em línguas. Tem pessoas, irmãos, que só conseguem orar em línguas quando está sentindo a presença de Deus. Glória a Deus por isso, mas não espere você sentir a presença de Deus para você orar em línguas. Comece a orar em línguas. Você está ali, irmãos, e você vai começar a orar em línguas. Você vai começar a orar em línguas, você vai começar a orar. Aleluia. Você vai começar a orar em línguas. Você vai começar a orar em línguas e você vai aumentar um nível ali com o Senhor. Não estou assim, ora em línguas porque vai chegar. Irmãos, eu oro em línguas não é porque eu sinto a presença de Deus. Eu oro em línguas para que eu possa atrair a presença de Deus. Pegou essa chave? Eu oro em línguas para que eu possa atrair o poder de Deus sobre a minha vida. Eu quero o poder de Deus sobre a minha vida. Amém? Em nome de Jesus, pegou essa chave aí? Então é isso aí. Oração em línguas. Outro ponto importante. Irmãos, da oração da carne para a oração na alma, já passou aí, irmãos, uns 30, 40 minutos guerreando. Guerreando, eu ainda não estou sentindo nada, mas eu estou guerreando para entrar na oração do Espírito. As pessoas acham, irmãos, que é 5 minutos na carne, 5 minutos, não. No início não é assim, depois pode ser, mas no início não. São 30, 40, 1 hora você guerreando na carne, na alma, para que você possa entrar na oração do Espírito. Sabe por quê? 90% das pessoas não conseguem entrar na dimensão do Espírito na oração, porque quando elas estão nessa dimensão da alma, já tinha passado 30, 40 minutos ou 1 hora, elas se levantam e vão fazer outra coisa. Elas se levantam e vai mexer no celular. Elas se levantam e vai apertar a mão de alguém que chegou na oração também. Ela sempre faz alguma coisa. Estava tão pertinho de entrar na oração do Espírito, mas você já estava ali, já você se levanta. Aí o que acontece? Se você voltar para a oração, você vai voltar tudo de novo. Vai começar a oração lá na carne, para vir de novo. Irmãos, veja só, quando você já tem um hábito da oração, todos os dias, você já ora com o Senhor, já acessa esse lugar no Senhor, da oração no Espírito, irmãos, já é bem mais fácil. Você já chega na oração, 20 minutinhos, você já está ali em Espírito, orando em línguas, o fogo descendo. Mas se você não tem essa prática da oração, se você não tem, irmãos, uma vida fluente em oração, sempre será difícil você chegar lá, mas você precisa ficar lá com o Senhor, resistir até a glória de Deus vir sobre você, até a presença de Deus vir sobre você. Então isso aí, para vencer a alma é tirando as distrações, rejeitando as acusações do diabo, começando orando em línguas, tá? E não sair daquele lugar de oração. Fica lá com o Senhor, pastor, mas já faz 1 hora e nada, 1 hora e fica lá com o Senhor, porque você vai entrar na dimensão do Espírito, irmãos. E quando você entrar na dimensão do Espírito, meu Deus, para tudo, o negócio pega fogo. Vamos lá? Vamos para o terceiro ponto. Você quer aprender do terceiro ponto? Vamos lá, eu quero falar com você agora sobre o terceiro ponto, que é oração na dimensão do Espírito.